Welcome to Frontier Ministries Podcast. The message you're about to hear was preached at our church in West Palm Beach, Florida. Our prayer is for it to be a blessing to you. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, ou melhor, não uma das histórias, mas um dos períodos que eu mais gosto na Bíblia é quando a gente está falando sobre os israelitas. Eles saem do Egito, vão com Moisés, acontece o Mar Vermelho, as pragas, tudo que vai acontecendo no deserto. Eu não sei, eu amo essa história e eu gosto muito de falar mal dos israelitas, porque quando a gente vai lendo a história dos israelitas, a gente vê que eles vão fazendo burrada atrás de burrada no deserto. Deus manda fazer um negócio, eles não fazem, e agora eu já adoro falar, nossa, esses israelitas eram muito burros, nossa, esses israelitas isso e aquilo. Mas eu acho que às vezes eu olho tanto para eles e falo isso porque eu acho que eu me identifico um pouco com eles no fundo. Mas a verdade é que a história deles me fascina demais. Hoje eu queria conversar um pouco sobre uma história que a gente lê no livro de Números. O tema da mensagem hoje é no deserto. E na verdade, quando a gente lê o livro de Números, a gente lê esse título, e muita gente acha o livro de Números, já começa pelo título, as pessoas já acham o livro de Números um pouco chato, porque ele começa fazendo um censo, contando 20 mil pessoas dessa tribo, depois 30 mil pessoas dessa tribo, e muita gente acha que o livro de Números é sobre números. Muita gente olha para o livro de Números, até pula o livro de Números, porque acha que o livro de Números não tem nada relevante, não tem nenhuma história. Mas a verdade é que o nome do livro de Números para os hebreus, até os judeus, os israelitas, quer dizer no deserto. Porque a história do livro de Números... Deixa eu guardar esse treco aqui que eu não sabia nem que eu estava segurando. A verdade é que a história do livro de Números, ela começa com uma contagem do povo, ela termina com a contagem do povo, mas no meio do livro todo é a história do caminho do povo saindo do Egito e indo até a Terra Prometida. Então é o caminho dos israelitas no deserto. E existe uma história muito famosa, que é onde eu quero focar hoje, essa noite, que eu acho que é a história que a maioria de nós conhecemos, que é a história dos 12 espias que vão visitar a Terra Prometida e que a gente escuta tantas vezes. Eu quero ler com vocês Números 14, versículos 8 e 9, que diz: Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. É lindo ver essa passagem que a gente está vendo Caleb e Josué falando para o povo depois que eles visitam a terra, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas é muito interessante que uma coisa que a gente precisa entender sobre o começo do livro de Números é que a gente está literalmente lendo e assistindo a trajetória de um povo saindo da escravidão e se tornando o povo de Deus. Aquele povo que Deus havia prometido lá para Abraão centenas e centenas de anos atrás, quando Abraão não podia ter filhos, quando Sara não podia ter filhos, e Deus promete para Abraão: de você eu vou fazer uma grande nação. E a gente conhece a história que ele tem Isaac tem Jacó tem os seus 12 filhos, que um deles é José, e a gente tem toda a história de José sendo vendido, que começam a formar o povo de Deus. E é muito interessante a gente pensar nisso quando a gente está falando de Números, porque a primeira coisa que essa história dos israelitas em Números fala para mim e para você é que Deus fez de nós, de mim e de você, a gente também é um povo. A gente olha para o pessoal de Israel, por exemplo, lá atrás a gente vê Deus falando: é o povo de Israel, é o povo de Israel, mas a verdade é que eu e você, Deus também nos chamou de povo. Quando a gente lê 1 Pedro 2,9... não está aqui. 1 Pedro 2,9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, falando de mim e de você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu acho incrível, porque quando a gente está falando de povo, a gente está falando de costumes, a gente está falando de valores, a gente está falando de práticas. Aqui na nossa igreja a gente tem diversos povos, na verdade, do mundo. A gente tem os brasileiros, a gente tem os americanos, a gente tem gente que é mexicano, a gente tem gente que tem um background do Haiti, a gente tem gente de todos os povos. É muito interessante que brasileiro olha para brasileiro e se reconhece. A gente vê o jeito que o brasileiro fala, a gente vê o jeito que ele faz uma coisa, o jeito que ele pensa, as coisas que ele dá valor na vida deles, a gente sabe que é brasileiro. O brasileiro é muito família, o brasileiro fica com o filho em casa até os 30 anos de idade se não casar. O americano, quando dá 18, tá dando tchau pro filho, é isso aí, é uma questão de cultura, é uma questão do povo americano, do povo brasileiro. Mas quando a gente fala sobre o povo de Deus, não importa de onde a gente seja. Quando a gente fala do povo de Deus, não importa se a gente é americano, se a gente é brasileiro, se a gente é de Jaru, se a gente é do Rio de Janeiro. Gente de Jaru também é povo de Deus, gente. A verdade é essa. E a verdade é que a gente precisa entender que se nós somos povo, se nós temos crenças, se nós temos valores, se a gente tem práticas, e a gente fala que é o povo de Deus, a pergunta é: a gente tem vivido como povo de Deus?
As nossas ações, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente fala, será que elas são realmente de um povo de Deus? E quando a gente fala de brasileiro, por exemplo, a gente sabe como é que o brasileiro se comporta. Agora, será que as pessoas, quando olham pra gente, elas reconhecem, esse aí é do povo de Deus? Esse aí é crente? Ou será que as pessoas ficam olhando pra gente pensando, o que essa pessoa é? Eu sei que é brasileiro, eu sei que mora nos Estados Unidos, eu sei isso ou isso da vida dele, mas será que as pessoas olham pra gente e sabem e reconhecem que a gente é povo de Deus? Porque várias vezes na Bíblia, quando Deus estava falando dos israelitas, a gente vê que ele falando, se diferencie dos outros povos. A gente vê ele falando, vocês não vão fazer isso como os outros povos. Vocês precisam ser diferentes, vocês são separados, vocês não podem se misturar com os outros povos. Mas a gente hoje em dia, como povo de Deus, a gente pode até viver em outras nações, viajar, e a gente é claro que casa com gente de países diferentes e tudo mais, não é sobre isso. Mas quando a gente está falando de povo de Deus, a gente precisa ser diferente. E a gente tem que entender o amor de Deus pelo nosso povo, como vamos dizer assim. Porque a gente vê aqui que Deus ama o povo dele. A gente vê através de todo o Antigo Testamento Deus indo atrás do povo dele e falando, volta pra mim, faz assim, faz desse jeito, eu amo vocês, eu quero vocês de volta pra mim, eu quero vocês. Porque Deus ama. E quando eu não sou pai ainda, mas eu imagino que quando eu tiver meu filho, eu vou amar ele tanto que eu vou querer fazer tudo por ele. Eu vou amar tanto meu filho que eu vou fazer planos para ele. Eu posso não decidir o futuro dele, mas eu vou fazer planos, eu vou querer o melhor para ele. E Deus, se Deus que é o Criador do Universo, que Ele é amor, ama a gente, se Ele nos ama tanto que fez da gente um povo separado, uma nação santa para Ele, Ele também tem planos pra gente. Deus também tem sonhos pra gente. Muitas vezes a gente esquece disso. Que a gente, por ser o povo escolhido de Deus, Ele tem tudo isso pra gente. A gente esquece. Mas ao mesmo tempo, Ele também tem expectativas da gente, como os pais têm dos filhos, como um funcionário tem do seu empregado. Deus também tem regras pra gente. A gente precisa começar a entender que nós somos povo. E povo é muito bonito. A gente gosta na igreja de falar somos todo um povo, e a gente canta aqui corpo e família, e a gente gosta muito de falar que nós somos todos unidos, irmãos, mas isso vem com certa responsabilidade. E quando a gente lê a história de Números, é muito interessante, porque a gente vê esse Deus que ama, esse Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem, para eles fugirem do faraó, mas a gente vê que mesmo eles sendo o povo de Deus, eles também tiveram que passar pelo deserto. E eu e você, a gente muitas vezes na nossa vida, a gente passa pelo deserto. Quem é que gosta? Quem é que já foi pro deserto? Só uma pergunta. Alguém que já foi no deserto? Jaru é considerado deserto? Nick já foi no deserto. Hã? Jaru é floresta. A gente já foi... Pra quem já foi no deserto, você pode ir ali no Arizona. Where did you go? O Nick e o Gustavo vão morar no Arizona. Então no Arizona é só deserto. Deserto, is it dry? Deserto é seco. Deserto não é lá muito agradável. A gente está falando de um deserto de hoje em dia que, assim, tem prédio, tem ar-condicionado. Imagina o deserto que eles estavam passando. E a gente, de vez em quando, na nossa vida, em muitos momentos, na verdade, a gente também vai passar por aqueles períodos de seca, por aqueles períodos onde a gente se sente num deserto. E o problema é que, hoje em dia, tem muita igreja, tem muito pastor, tem muito coach crente que prega que uma vida cristã é uma vida sem dificuldades. Uma vida cristã é uma vida em que não tem problema. Se você está passando por dificuldade é porque você não tem fé. Se você está passando por dificuldade é porque você ainda não chegou no que Deus quer para você. Se você não tem fé é porque você tem que dizimar e ofertar mais. Se você ainda não tem o emprego dos seus sonhos é porque Deus não está te abençoando o suficiente. Se a sua vida não está perfeita é porque você não tem fé em Deus. E a gente escuta todas essas coisas que a gente sabe que são mentira. Mas essa teologia da prosperidade que fala que uma vida cristã é uma vida perfeita, que a vida cristã é uma vida sem dificuldades, que a vida cristã é uma vida sem obstáculos, isso é mentira. Porque é interessante pensar que a gente olha para isso e a gente pensa, nossa, o deserto é muito ruim. Mas nesse momento, o deserto era a vontade de Deus para os israelitas. Deus tirou os israelitas lá do Egito e Deus colocou eles no deserto. O deserto não era o problema aqui. Muitas vezes a gente gosta de falar dos outros, que você está no deserto, Deus tirou a mão de você. Você está passando pelo deserto, você está com esse problema. Você está no deserto e é culpa sua, é culpa disso, é culpa daquilo. Mas muitas vezes o deserto é o que Deus quer usar para fazer a gente chegar na terra prometida, como era com os israelitas. E o problema não é o deserto em si, o problema é como a gente passa pelo deserto. Porque a forma como a gente vai lidar com as dificuldades da vida é o que determina muitas vezes o resultado da nossa bênção. A gente acha muitas vezes que a gente pode passar quando o deserto chega, a gente pode fazer o que a gente quiser e Deus vai abençoar de qualquer forma. Mas é muito triste quando a gente olha, por exemplo, para a história dos israelitas e a gente vê como que eles passaram, desde sair do Egito até chegar no momento dos espias, se passou somente um ano. Eles ficaram um ano no Monte Sinai até eles irem para a Terra Prometida para enviarem os espias. Mas a gente vê, ao longo dos capítulos de Números, a gente vê o quanto eles reclamavam. A gente vê o quanto eles estavam sempre reclamando para Deus, o quão insatisfeitos eles estavam o tempo todo.
Algumas histórias, só por exemplo, a gente vê Miriam e Arão. Quem sabe quem era Miriam e Arão? Miriam, irmã de Moisés, e Arão era irmão de Moisés. A gente lê em Números que Miriam e Arão, eles se levantaram contra Moisés. A gente vê, Moisés, quem disse que só você pode falar em nome de Deus? Quem disse que Deus só usa você? Então Miriam e Arão juntaram gente, começaram a falar mal de Moisés, tentaram, você pode ler isso lá em Números capítulo 5, 6, sei lá, você pode ir lá ler. E aí Deus, tão sério, que Deus foi lá e jogou uma lepra em cima da Miriam. Depois a gente vê um cara chamado Corá, no povo de Israel. O que ele faz? Ele chama todo mundo e fala: esse povo está todo errado, a gente tem que voltar, a gente tem que fazer isso, Moisés está errado. Quem sabe? O Leandro, quem sabe o que Deus fez com Corá? Abriu a terra. Nossa, o Leandro sabe de Bíblia, hein, Leandro? Deus pegou Corá e aquele povo todo que estava com ele, abriu a terra. Gente, a gente lê a Bíblia, a gente não entende o que está escrito na Bíblia. Esse cara foi contra Moisés, um cara chamado Corá. E a Bíblia diz que Deus abriu a terra, ok? Imagina, abriu a terra e comeu todos eles, e devorou todos eles. Então a gente vê um povo que só sabia reclamar. A gente vê um povo israelita que estava sempre reclamando. Por quê? 1 ano se passou desde que a gente saiu do Egito, Moisés. O que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer aquilo? E só reclamava. E eu e você, a gente tantas vezes exatamente assim. Deus prometeu pra gente uma coisa e a gente está pensando: Deus, quando é que isso vai chegar? Enquanto essa coisa não chega, a gente só sabe reclamar. Enquanto o que Deus prometeu pra gente não chega, a gente só sabe falar: Deus, eu acho que você perdeu o timing. Deus, eu acho que você pulou alguma coisa. Deus, a minha bênção não está chegando. Deus, eu acho que eu vou tentar outro caminho. E aí, quando a gente lê essas histórias dos israelitas, essas são só 2. São tantas e tantas histórias de israelitas reclamando, e a gente vai ver como Deus se desagradava dessa reclamação toda. Porque é muito interessante ver que no meio disso tudo que está acontecendo, eles estão reclamando, Deus fala para eles: oi, a bênção chegou. Vocês não estavam esperando, perguntando para mim? A bênção chegou. Números 13, de 1 a 2 diz: e o Senhor disse a Moisés, isso lembrando, 1 ano depois que eles saíram do Egito, e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. É interessante que eu gosto de algumas versões da Bíblia, principalmente em inglês, que ao invés de falar terra que dou aos israelitas, a versão diz: a terra que eu estou dando aos israelitas. Eu acho interessante que é aquele momento em que eu imagino que se coloca no lugar desse povo. Essa travessia toda que eles tinham que fazer do Egito até Israel, quem sabe quanto tempo demoraria? Se você fosse só andar. Vamos lá, vou do Egito até Israel. Quanto tempo vocês acham que demora? Quanto? 4 meses? Ok, Leandro, você. A week to 1 semana, 2 semanas, que mais? 3 dias. Kátia, tu corre, hein, Kátia? Hoje, a distância do Egito até Canaã, até Israel, quanto tempo? Não, a pé. A pé. 1 mês. Gente, durava aproximadamente 10 dias para andar do Egito até Israel. Eles já estavam há 1 ano. Eles estavam há 1 ano sem acampados, já 9 meses acampados no Monte Sinai. E aí Deus chega, imagina a expectativa que esse povo não estava. E aí Deus chega para Moisés e fala: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, que ele sabia o que estava chegando. E ele fala: terra que estou dando, terra que dou aos israelitas. Eu imagino, meu Deus, é agora. Finalmente a gente vai entrar nessa bendita terra que a gente está escutando falar desde Abraão, porque está todo mundo falando lá desde Abraão, centenas de anos atrás. A gente virou escravo na terra dos egípcios e agora a gente vai poder entrar na terra prometida. Amém, amém, amém. Mas aí essa história continua. E é muito interessante porque nem sempre vai ser fácil. Deus falou aqui, Deus não falou para eles: a terra está ali, entra lá e é tudo de vocês. Deus não chegou lá e falou: gente, passa ali, segue reto mais 2 diazinhos, tá tudo certo, é tudo de vocês, entra lá, já tá tudo arrumadinho para vocês. É muito interessante isso, porque precisa de muita fé. A verdade é que precisa ter muita fé. Os israelitas, eles tiveram que mandar espiões. Vamos lá. Eles eram 12, a gente está falando de milhões de pessoas, ok? Vamos lembrar quantas pessoas estavam ali no deserto. Eram milhões de pessoas. Eles tiveram que mandar espiões. E quando eles chegaram na terra, o que eles viram? Eles chegaram lá para espiar a terra. Vamos lá. Moisés falou: povo, sobe naquele monte ali e olha a terra prometida. Era uma terra grande. Aí eles olharam a terra. O que tinha lá? Alguém lembra? Gigantes. Tá certo. Gigantes. O que mais? Era uma terra boa? A terra era boa? A terra era ótima. Foi Deus que escolheu a terra. Deus falou: a terra que eu prometi para vocês. Eles olharam os 12 dias. A gente está correndo só por causa do tempo, não vai dar para ler tudo. Mas a gente vê que a terra prometida ela não estava vazia. A terra prometida tinha gigantes. Era um povo que morava lá.
Não, a gente vai ver que tinha cananeu, a gente vai ver que tinha os amorreus, a gente vai ver que tinha um monte de povos diferentes que adoravam um monte de deuses diferentes, que faziam tudo contra os israelitas. Eles eram guerreiros. Vamos lembrar que eles estavam instalados na terra deles. Eles tinham lá as cidades fortificadas deles. Os israelitas, eles eram o quê? Nômades. Os israelitas estavam lá, sentados, se organizando ainda como um povo. Esse povo que morava lá estava instalado, militarmente falando, eles estavam ótimos. E aí chega Israel, nômade, meio sem terra ainda, olha para a terra e fala, tem gigante. A Bíblia diz aqui, em Números 13, 28, mas o povo que lá vive, isso são os espiões voltando e falando, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, e a Bíblia continua dizendo que os Enaques eram filhos e eram gigantes. Então eles voltaram morrendo de medo. A verdade é que de 12 espiões que foram enviados, a gente vai ver na Bíblia que 10 voltaram morrendo de medo e falaram, gente, a terra é boa. Eles viram, a terra era boa, eles falaram, a terra é ótima, linda a terra, só não é pra gente, porque a gente não dá conta. Foi basicamente isso que eles voltaram e falaram para aqueles milhões de pessoas que estavam esperando para entrar na Terra Prometida. Eles entraram e falaram, olha, a terra que Deus prometeu, infelizmente não dá pra gente. Mas aí tem aqueles dois, Josué e Caleb, que a gente vai ver que eles sim acreditaram na promessa de Deus. Mas muitas vezes na nossa vida é exatamente assim. Deus vai dar a promessa pra gente. Qualquer que seja a promessa, seja no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, na sua vida ministerial, qualquer promessa que seja, as promessas que Deus tem na Bíblia pra gente, a gente vai, a gente recebe aquela promessa. E aí quando tá ali na hora de bater na porta da promessa, a gente fala, nossa, isso é muito grande. Nossa, isso dá medo. Muitas vezes Deus promete pra você que vai fazer isso com você no seu trabalho, que Deus vai te dar uma promoção, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e você fala, mas Deus, a promoção não está disponível. Mas Deus, essa vaga que eu estou precisando no emprego, eu acredito que você me prometeu, mas não é para mim. Ou então você olha e fala, Deus, você prometeu que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas meu filho não quer vir para a igreja de jeito nenhum. Deus, você me prometeu isso, mas eu não estou vendo. Ou então, eu não consigo entender como é que isso vai acontecer. E a gente continua achando que Deus vai entregar tudo para a gente simples, mas Deus não entrega bênção de mão beijada, gente. Deus, ele nunca chega, você vai ler na Bíblia, Deus é maravilhoso, porque ele vai e ele dá todas as possibilidades. Mas sempre tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Sempre tem alguma coisa que eu e você, a gente vai precisar fazer para alcançar a promessa de Deus. Porque Deus não chega e chuta uma benção para a gente e fala, pega aí uma benção, e é isso aí, acabou. Deus, ele sempre fala, quando a gente vai ver eles conquistarem a Jericó, Deus fala, dá a volta 7 vezes e dá um grito. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Mas Deus mandou, vai lá e faz isso. Eu não estou nem aí se você não está entendendo o que é para fazer. Você vai lá e vai fazer. Você quer a bênção? Faz. Muitas vezes a gente fica com medo de receber a bênção. Ou muitas vezes a gente acha assim, e eu já escutei isso algumas vezes, não, a bênção de Deus vai me seguir até o fim da minha vida. E amém. Deus vai te dar a bênção. Só que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar parado e que a bênção vai começar a acertar a gente de todo lado, que a gente vai falar, meu Deus, quanta bênção, Deus, eu não aguento mais receber tanta bênção. Mas não é assim. A gente vai ver que se você quer uma promoção no trabalho, não adianta você falar, Deus me prometeu uma promoção no trabalho, então eu posso ficar aqui fazendo meu trabalho medíocre que eu vou receber a bênção. É óbvio que não. Se você quiser uma bênção no seu trabalho, você vai ter que trabalhar. Se você quiser que sua família esteja na igreja, você vai ter que acordar teu filho todo domingo às 9 horas da manhã. Nem às 9, para chegar às 9 horas antes do discipulado, 7h30. Ah, a Bruna tá ralando lá. O Leandro não, o Leandro tá lá com as zebrinhas no domingo, que eu sei. Mas aí quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de acordar, de se esforçar. Não é porque Deus prometeu para você que você vai receber de mão beijada. Não é porque Deus prometeu para você que você não vai correr atrás. A gente muitas vezes confunde o fato da Bíblia falar que as bênçãos de Deus vão nos seguir com a gente tem que ficar parado o tempo todo, mas não é assim. A gente cantou hoje que a tua bênção vai me seguir até o fim, que a sua bênção vai me seguirá, a tua bondade me seguirá e vai seguir. E Deus vai te dar oportunidades, Deus vai te dar bênçãos, mas para isso a gente precisa se mover. Eu quero ler com vocês Números 13 e 30, porque agora a gente vê que Caleb faz uma coisa extremamente importante para conseguir a bênção. Já está aqui? Já. E não está aqui o texto. Mas eu vou ler com vocês Números 13 e 30 que diz. Então Caleb, para a gente entender um pouco, a gente vê aqui que 12 espias foram, 10 espias voltaram falando mal e 2 espias voltaram falando bem. Vocês acham que esses 10 espias que voltaram falando mal e o resto do povo estavam felizes? Não. Eles estavam, para começar, irritados, porque eu imagino que quem ficou e não foi de espia ficou 40 dias esperando eles voltarem e estavam esperando. Eu acho que eles vão voltar já com a terra pra gente. Vão voltar com o título da terra. Eles vão voltar com o prefeito já, tudo acertado pra gente. Eu imagino aqueles milhões de pessoas esperando 12 caras voltarem e falarem, a terra é nossa. E aí eu lembro, e aí você imagina chegarem 10 deles e falarem, a terra é maravilhosa. Aí todo mundo, yes, a terra é maravilhosa, Deus nos deu a terra. E eles falam, só que a gente não vai conseguir não. E aí eu imagino a frustração dessas pessoas, eu imagino a frustração dessas pessoas de,
Como assim? Ele fala, não, lá tem gigante, lá é muito difícil, lá a gente não vai dar conta. E aí tem dois caras que falam, não, a gente consegue sim. Só que nessa altura estava todo mundo contaminado. E a Bíblia diz que eles tentaram apedrejar Caleb e Josué porque eles estavam falando para entrar na Terra Prometida. Mas aí, no meio disso tudo, Caleb diz. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Para a gente seguir a vontade de Deus, para a gente caminhar para a gente conseguir sair do deserto e chegar na Terra Prometida, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem. E muitas vezes, a gente acha que coragem é algo que vai nascer da gente. Muitas vezes é algo que ou você nasce com coragem ou você nasce sem coragem. Mas não. A Bíblia nos fala. A gente vai ver lá na frente, Josué, um dos 12 espias, a gente vai ver Deus falando para ele, seja forte e corajoso. Deus está mandando, seja corajoso. A maioria estava falando para Josué e Caleb assim, cala a boca. Ou você cala a boca ou a gente vai te matar. É isso aí. Ou você para de falar que a gente vai para a terra, ou a gente vai te apedrejar agora. E ele fala, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Eles estavam olhando para a bênção de Deus, eles estavam olhando para o que Deus prometeu. Só que muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente sabe da bênção que Deus tem pra gente, a gente sabe da promessa que Ele tem pra gente, e a gente escolhe dar ouvido pros outros. A gente escolhe dar ouvidos, e eu vou ser muito sincero, a gente prefere dar ouvidos para um cônjuge nosso, muitas vezes, do que dar ouvidos para Deus. O nosso cônjuge fala, não, para que você vai para a igreja? Nossa, terça, quinta e domingo é muito tempo para ir para a igreja, a gente tem que ficar aqui em casa hoje e assistir um Netflix. Ou então o seu filho que fala para você, não mãe, hoje eu não vou porque eu vou ficar, sei lá, vou jogar futebol, sei lá, não sou mais pré-adolescente para saber o que eles vão fazer hoje em dia. Então a gente fala, não, tudo bem, então vai, faz o que você quiser. Ou então a gente, na nossa saúde, com os nossos amigos, muitas vezes os nossos amigos, a gente deixa os nossos amigos tirarem a gente. Os nossos amigos falam, sabe, realmente, meu amigo me falou esses dias que é muito careta ser muito crente, é muito careta a gente dar dízimo, é muito careta a gente dar oferta, é muito careta eu ajudar na igreja, entendeu? Então eu não vou mais fazer isso. E a gente vai dando ouvidos para as pessoas, a gente vai deixando Deus de lado toda hora. E foi exatamente isso que os israelitas falaram. Eu quero lembrar vocês de uma coisa. Esse povo que está dando ouvido para 10 caras, é o mesmo povo que viu, e a Bíblia diz, de novo, se você quiser, você vai lá ler, quando os 10 mandamentos foram dados para Moisés. Alguém sabe o que aconteceu com a terra quando Deus estava dando os 10 mandamentos? O que a Bíblia diz? Alguém lembra? É um detalhe muito pequeno. Quando a gente está lendo os 10 mandamentos, a gente lê, a gente fala, tá, bonito, legal. Mas até a Bíblia diz que na hora em que Deus foi dar os 10 mandamentos para Moisés, fogo, gente, fecha o olho, por favor, fecha o olho, todo mundo. Imagina comigo, eu amo ler a Bíblia assim. A Bíblia diz que fogo, uma montanha, Monte Sinai, uma montanha super alta, imagina o Everest. Fogo caiu do céu, começou a sair fumaça dentro da montanha. De repente, a terra começou a estremecer. Fecha o olho, Hermes, estou vendo o seu olho aberto. A terra começou a estremecer e eles escutaram o som de uma trombeta tocando, anunciando que Deus ia dar os 10 mandamentos. Pode abrir o olho. Esse é o povo que viu isso acontecer na frente deles. Eu fico pensando, imagina como é se eu visse isso na minha frente. Uma montanha tremendo, não era um terremoto, era Deus tremendo na montanha. O som de uma trompete, que estava tocando, e ninguém estava tocando, vinha do céu. E um fogo caindo do céu. E esse é o povo que Deus, eles sabem que Deus prometeu isso para eles. E é o povo que falou, nossa, eu sei que é o Deus que jogou fogo do céu, eu sei que é o Deus que é capaz de tremer uma montanha inteira, mas eu não acredito nele, eu vou dar ouvido para esses 10 espias. Não, e a gente faz isso todos os dias da nossa vida, as pessoas desencorajam a gente, as pessoas desmotivam a gente, e a gente continua assim, não, eu prefiro dar ouvido para os outros e não para Deus, então eu vou te chamar, toma posse do que Deus te deu, não importa o que o outro acha. Seja egoísta, sinceramente, seja egoísta. Se o fulaninho não quer a bênção, o problema é do fulaninho, pega a bênção para você. E eu acho lindo o que Caleb fala, porque Caleb diz, ei, eu vou subir, eu subo. Vamos subir, vamos todo mundo subir. Eu vou contra todo mundo para fazer a vontade de Deus. E eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero na minha vida poder ser capaz de dizer, eu não estou nem aí para a vontade dos outros, eu quero saber da vontade de Deus. Se a vontade dos outros é um obstáculo para fazer a vontade de Deus, desculpa, eu não vou fazer. E a gente precisa ter essa certeza, isso precisa de coragem, porque muitas vezes, como eu disse, é dizer não para amigos, é dizer não para família, é dizer não para familiares, para pessoas do trabalho, é dizer não e não, mas é dizer sim para Deus e para a bênção de Deus. Porque quando a gente vê essa história, a gente vê que não perseverar tem consequência. A gente muitas vezes acha que se a gente simplesmente não fizer nada, tá tudo certo. A gente acha que se a gente simplesmente ficar parado, Deus, eu tô parado, eu não fiz nada, tecnicamente eu não fiz nada errado, então não tem problema. Mas quando a gente vê a falta de fé deles, o fato deles falarem não vou subir, esse é o motivo deles terem passado 40 anos no deserto. Números 14:34 diz, Deus falando, durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição.
Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Entenda, todo mundo sabe que os israelitas passaram 40 anos no deserto. Se você não sabia antes, eles tiveram que passar 40 anos no deserto porque eles passaram 40 dias vendo a terra prometida e ficaram com medo. Esse é o motivo, está muito claro. E é muito interessante, porque a gente deu um belo salto na história. Porque entre eles falarem que não iam e Deus falar isso, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou matar todo mundo, eu vou fazer um povo novo através de você, ok? E aí Moisés fala para ele: não, Deus, não mata todo mundo não, por favor. Não mata, vamos lá, tenha misericórdia, você é um Deus bondoso. E aí Deus fala: tá bom, eu não vou matar ninguém. Mas nenhuma das pessoas, preste atenção, nenhuma das pessoas acima de 20 anos que estão vivas agora vai entrar na Terra Prometida. Eles esperaram 40 anos para morrer. Eu vou ser muito claro, porque a gente lê a Bíblia e a gente acha tudo muito bonito. Deus esperou todo mundo que estava vivo com mais de 20 anos morrer para entrar na Terra Prometida, porque ele não queria na Terra Prometida o povo que disse não. Ele não queria na Terra Prometida o povo que preferiu escutar 10 espias do que escutar ele. Não basta fazer como você quer. Não basta você fazer como você acha que é o certo. Não basta você fazer da forma que você acha que é a mais adequada. Você tem que fazer da forma que Deus quer. E a gente muitas vezes tenta dar um atalho, a gente tenta fazer: Deus, mas e se eu fizer esse jeitinho aqui, entendeu? Deus, é uma coisinha aqui, é um atalho aqui no meu casamento, é um atalho aqui no meu trabalho, é só um desvio muito rápido, ninguém vai saber. Muitas vezes a gente pensa essas coisas e Deus, a gente tem que fazer como Caleb diz no primeiro versículo que a gente leu. A gente tem que buscar que Deus se agrade de nós. Porque muitas vezes eu e você, a gente está andando no deserto, não porque é a vontade de Deus mais, mas porque a gente está aqui nos 40 anos. Esse primeiro ano, entenda uma coisa, primeiro ano, eles estavam na vontade de Deus. Deus mandou: vai para cá, arruma o tabernáculo. Um ano depois Deus falou: ok, vamos para a Terra Prometida. Os outros 40 anos não eram a vontade de Deus. Os outros 40 anos não era o que Deus tinha planejado para esse povo. E muitas vezes a gente está no nosso primeiro ano do deserto, e amém. Porque muitas vezes a gente vai passar pelas dificuldades, muitas vezes a gente vai passar pelas tribulações, como a gente cantou hoje, e fala: Deus faz vinho novo de mim no meio da dificuldade. Só que tem gente, tem crente que está nos 40 anos, porque não está fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente que está passando pelo deserto, não porque é a vontade de Deus. Todo mundo fala: eu estou no deserto porque Deus quer me colocar ali. Não. Deus está se agradando de você. Você tem andado mais tempo do que devia no deserto porque você tem feito escolhas erradas? É muito interessante que Caleb fala sobre se rebelar contra Deus. E tem muito crente que acha que está no deserto porque Deus quer, porque está fazendo a vontade de Deus, porque está no tempo de espera, mas na verdade está se rebelando contra Deus. Está igual os israelitas no período que eles estavam esperando. Eles estão lá, enquanto estão esperando, estão reclamando, eles estão fofocando, eles estão falando mal, eles não estão adorando, eles não estão indo para a igreja, eles não buscam fazer a vontade de Deus, e eles estão falando: não, Deus quer que eu esteja aqui. Será mesmo que Deus quer que você esteja aqui? Será mesmo que Deus quer que eu esteja onde eu estou? E a gente tem que fazer dele a prioridade. Se você quiser sair do deserto, se você quiser sair desse deserto da sua vida, e quando eu estou falando de deserto, eu não estou falando só de dinheiro, que todo mundo pensa em deserto, pensa em dinheiro. Ah, realmente, minhas finanças não estão boas agora. Eu não estou falando que depois do deserto suas finanças vão melhorar também, não. Não tem como falar isso. Mas a gente tem um deserto que a gente passa na nossa vida sentimental, deserto na nossa saúde, deserto na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, tantos desertos que a gente passa, que muitas vezes podem ser diminuídos se a gente fizer a vontade de Deus. Se a gente simplesmente parar e perguntar para Deus antes da gente decidir o que a gente vai fazer. Antes da gente pensar: Deus, eu não vou fazer isso porque eu acho impossível, igual os israelitas fizeram, e a gente falar, como Caleb disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Ele não fazia a mínima ideia de como é que ia ser. Ele não fazia a mínima ideia de que eles iam ter que dar as voltas 7 vezes na cidade, dar um gritinho, e aí as mulheres iam cair. Ele não fazia a mínima ideia que isso ia acontecer, mas ele acreditou: se Deus falou que eu vou ter aquela terra, eu vou entrar. E é isso que eu e você, a gente precisa ser. A gente precisa aprender também a não se contentar em sair do Egito. Tem uma música que eu amo, que ela fala sobre como Deus tirou a gente do Egito. Que Deus tirou o meu Egito, Deus me tirou dos meus pecados, do meu passado, e é lindo. Só que quando a gente olha para a história de Israel, o deserto não é o objetivo. O deserto era o caminho para chegar na Terra Prometida. E muito crente, ele adora falar: amém, sair do Egito. Nossa, Deus me tirou do Egito. Amém. Deus me tirou do Egito. Amém. Nossa, olha tudo que ficou no Egito. Mas a gente precisa caminhar para chegar na Terra Prometida. Porque Deus tem plano para você, além só do falar do seu passado. Deus tem plano para você, além daquilo que Ele te tirou. Ele fala: meu amigo, uma vida nova. Eu tenho coisas muito maiores para você. Para de falar do Egito. Entra na Terra Prometida. Quando a gente vê a história de novo de Israel, a gente vê que uma geração inteira teve que morrer para entrar na Terra Prometida. Me lembra muito quando a gente fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque é exatamente isso, é uma geração inteira que morreu e a outra que teve que entrar na Terra Prometida. Viver as promessas de Deus não é fácil. Porque no deserto a gente vai sendo moldado,
No deserto a gente vai sendo transformado. No deserto é onde a gente sua, onde a gente cansa, onde o pé dói, onde a gente não consegue mais. A gente fala, Deus, a gente se aproxima de Deus, a gente fala, Deus, tem misericórdia de mim. Então quando a gente sai do nosso deserto, a gente precisa ser transformado. Você está entendendo que quando a gente precisa de transformação na nossa vida como crente, se você está passando por uma dificuldade na sua vida, você precisa sair diferente. Se Deus está te passando uma aprovação na sua vida, você precisa sair diferente. Se Deus quer te ensinar alguma coisa, aprenda, para você não ter que passar 40 anos no deserto. Esse povo, ele não entrou na Terra Prometida porque eles não aprenderam a não reclamar. Eles não aprenderam a confiar em Deus, e Deus queria que o povo que fosse entrar na Terra Prometida fosse um povo comprometido com Ele. E eu e você, a gente volta lá no começo. Deus nos chama de povo dele. E Ele espera a mesma coisa da gente hoje em dia. Ele espera um povo que confie, Ele espera um povo que seja transformado, Ele espera um povo que acredite, Ele espera um povo que vai falar exatamente como Caleb: eu confio nas promessas de Deus. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja um gigante, mesmo que seja longe, mesmo que a gente vai ter que batalhar, eu confio, porque se Deus disse que vai fazer isso na minha vida, eu acredito. E Deus, eu sei que todo mundo aqui tem promessa de Deus na vida. Eu sei que todo mundo aqui já escutou uma promessa de Deus, não importa qual seja. E pode estar demorando muito para chegar. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é capaz de cumprir. A gente pode não saber como, mas Ele é. E eu sei que tem coisas na minha vida que eu falo, Deus, eu não sei como é que você vai fazer isso de jeito nenhum. Eu olho para as promessas de Deus na minha vida e falo, Deus, eu não sei como é que você vai fazer isso. Eu não vejo alternativa. Meus olhos humanos, eles olham para as soluções e nenhuma delas funcionam. Mas eu falo, Deus, mas eu confio em você. É muito difícil, é difícil. De vez em quando a gente falha nisso, mas a gente precisa sempre buscar, falar, Deus, eu confio em Ti. A gente precisa aprender a botar a nossa confiança em Deus e falar, independente do que as pessoas estejam falando, independente do que o mercado financeiro esteja falando, independente do que o presidente esteja falando, a gente confia muito em todo mundo, menos em Deus. Então que nessa noite a gente possa aprender a confiar nele. Que a gente possa aprender a entregar tudo para Ele e falar, Deus, mesmo com medo, mesmo não sabendo como é que vai ser, eu entrego tudo para Ti, Senhor, porque eu não quero passar minha vida no deserto. Eu sei que Thomas, eu não quero passar a vida no deserto, com certeza. Se o menos tempo que eu puder passar no deserto, eu aceito, Senhor. Quanto menos tempo eu puder passar, melhor. Mas a gente vai passar, mas o importante é a gente sair. A gente precisa pedir para Deus, Deus, muitas vezes me tira do deserto. Deus, me mostra o que eu preciso fazer. Deus, me dá sabedoria. Deus, me dá inteligência. Deus, por que eu não estou te agradando? O que eu preciso mudar para te agradar? A gente muitas vezes fica passivo igual os israelitas, achando que vai tudo acontecer automático, e não é assim. A gente precisa ter fé que o nosso Deus vai fazer nas nossas vidas. Amém? If you want to know more about us, go to wearefrontier.com. Look us up on social media or join us in worship every week. God bless you.